Olá, meu querido aluno, tudo bom com você? Bom, eu espero que sim. Seja muito bem-vindo à aula de número 2 do nosso curso preparatório para certificação Ambima CPA 10. E nessa aula nós vamos falar sobre as principais instituições do Sistema Financeiro Nacional. Na primeira aula nós falamos sobre o que é o Sistema Financeiro Nacional e sobre o que é a Ambima. E a gente viu por que surgiu um banco, ok? Um banco, como você bem sabe, ele surgiu de uma necessidade, de um poupador que precisava guardar o seu recurso e fazer ele render, e de um tomador que estava precisando de recursos. Então o banco ele vai fazer a captação de recursos do poupador e aplicar esses recursos no tomador, ok? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que tem instituições que vão proteger o cliente? Você já pensou, você acha que tem instituições que vão fiscalizar os bancos? Você acha que tem instituições que vão estabelecer as diretrizes gerais do Sistema Financeiro Nacional? Sim, existem essas instituições e é sobre elas que nós vamos falar agora, ok? Então vamos começar falando sobre a principal instituição do Sistema Financeiro Nacional, que é justamente o CMN, é o Conselho Monetário Nacional. E vamos entender o nome dele. Conselho, o que é um conselho? Um conselho são pessoas que se reúnem para tomar algum tipo de decisão. Monetário, está envolvendo dinheiro, nacional, o país, ou seja, são as pessoas que tomam decisão referente ao dinheiro do nosso país. E quem são essas pessoas? Bom, o CMN, o Conselho Monetário Nacional, ele é composto de 3 cargos. Então, e são justamente esses, é o Ministro da Fazenda. Depois do Ministro da Fazenda, nós temos o Presidente do Banco Central. Então, vou colocar aqui, Presidente do Bacen, Banco Central do Brasil. E também nós temos o Ministro do Planejamento e Orçamento. Isso é muito importante que você saiba, porque pode ser questão de prova, hein? E orçamento. Então, as pessoas são 3 cargos: Ministro da Fazenda, o Presidente do Bacen e o Ministro do Planejamento e Orçamento. Essas são as 3 pessoas que tomam conta, que tomam as decisões referentes ao dinheiro do país, ok? Uma coisa muito importante que você tem que saber referente ao Conselho Monetário Nacional é que ele é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Se você tem acesso à apostila de número 2, você viu no organograma que ele está aqui em cima. Por quê? Porque ele é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, ele é o chefe do Sistema Financeiro Nacional, ok? E sendo chefe, ele é um órgão normativo. O que é um órgão normativo? Bom, como o nome já diz, um órgão normativo é um órgão que vai criar normas, vai criar regras, entendeu? Na prova da Ambima do CPA 10, tem no edital o seguinte termo: quais são as atribuições do Conselho Monetário Nacional? No entanto, é muita atribuição, é muito grande a lista de atribuições do Conselho Monetário Nacional. Então, o que você tem que ter em mente é que o Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo do sistema financeiro. Logo, ele só toma atitudes que um chefe tomaria. Por exemplo, se eu te perguntar assim: estabelecer medidas para a prevenção de desequilíbrios econômicos. Nossa, a hora que você olha, você pensa, nossa, que termo difícil de lembrar. Mas olha o verbo, estabelecer medidas. Quem é que estabelece medidas? É o chefe ou é um funcionário em uma empresa? É o chefe. Logo, quem estabelece medidas para a correção de desequilíbrio econômico é o Conselho Monetário Nacional, é o CMN. Agora, se eu falar assim para você: executar a política monetária. Vai executar. Quem é? É o chefe que executa algum tipo de tarefa ou é o funcionário que vai lá e executa? Sim, é o funcionário que executa. Logo, executar a política monetária não é atribuição do Conselho Monetário Nacional, certo? Vamos para o segundo órgão. Se, por um lado, nós temos o Conselho Monetário Nacional, que é um órgão normativo que cria normas, nós temos que ter um órgão que executa essas normas. E o principal executor do Sistema Financeiro Nacional é o Banco Central do Brasil, o Bacen, ou seja, é o banco dos bancos. Algo muito importante que você tem que saber referente ao Bacen é que o Bacen ele fiscaliza as instituições financeiras, ele fiscaliza os bancos, ok? Como é composto
a diretoria do Banco Central do Brasil? Bom, a diretoria do Banco Central do Brasil é composta por 8 diretores atualmente, sendo 7 diretores mais o diretor-presidente. Então, a diretoria do Banco Central é composta por 8 diretores. E esses diretores, eles são indicados pelo presidente da República. Então, vou colocar aqui presidente. No nosso caso agora, que nós estamos gravando essa aula, poderia ser presidenta, passando pela aprovação do Senado. Então, o presidente ele indica e passa pela aprovação do Senado. Então, vamos lá. Conselho Monetário Nacional, órgão normativo, vai criar todas as normas. Quem é que vai executar? O Banco Central. O Banco Central é o principal executor das normas definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, nós vimos que o Banco Central é o principal executor do sistema financeiro nacional, ok? E acontece o seguinte, se eu falar para você executar a política monetária, executar, olha o verbo, executar, é o chefe que executa algum tipo de tarefa ou é o funcionário, no caso, o Bacen? É o Bacen, executar a política monetária, compete ao Bacen. Agora, se eu falar para você o seguinte, estabelecer medidas para, aliás, vamos fazer melhor ainda, auxiliar as instituições financeiras quanto à aplicação dos seus recursos. Poxa, está falando de instituição financeira, então é o Bacen, né? Não, é o Conselho Monetário Nacional, auxiliar. Quem que auxilia alguém na tomada de uma decisão? É o chefe ou é o funcionário? É o chefe. Então não confunda Bacen, atribuições de Bacen com atribuições de CMN, são duas coisas totalmente diferentes, ok? Por fim, mas não menos importante, nós vamos falar sobre a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. E a CVM, ela cuida do mercado de valores mobiliários. Mas você deve estar se perguntando, o que é valor mobiliário? E eu vou te responder. Valor mobiliário é todo título, são todos os títulos que possuem um valor e pode ser negociado. Você deve estar perguntando, poxa, eu não entendi ainda. Por exemplo, uma ação. Uma ação de uma empresa, a ação de uma empresa é um valor mobiliário. Por quê? A ação ela é um título representativo do capital social de uma empresa, ela pode ser negociado entre as pessoas. Não se preocupe, a gente vai estudar o que é ação mais para frente, ok? Mas o que eu quero que você saiba é o seguinte, toda vez na prova que cair alguma coisa referente a CVM, lembra de valor mobiliário. Caiu o valor mobiliário, lembra de CVM. Então, ó, falou CVM é valor mobiliário, falou valor mobiliário é CVM. Isso que você tem que saber com relação à Comissão de Valores Mobiliários, ok? Aqui nós temos as 3 principais instituições do Sistema Financeiro Nacional. A prova vai cobrar exceção sua. Tem algumas exceções, porque se eu falar o seguinte, regulamentar o mercado de câmbio e a compensação. Você vai pensar, regulamentar, quem vai criar regulamentos? É o chefe, não é? Só que tem um porém. Quando falar regulamentar e envolver mercado de câmbio e compensação, nós falaremos do Bacen, é o Bacen. E quando falar regulamentar o mercado de valores mobiliários, o que eu acabei de falar? Valores mobiliários CVM. Então, regulamentar seria o chefe, não seria? Só que nesse caso, como é valor mobiliário, passa a ser a CVM. Agora, se falar regulamentar e qualquer outro tipo de assunto, aí é o nosso chefe, é o CMN, é o Conselho Monetário Nacional. Sabe como você vai entender isso de uma maneira bem mais simples? Fazendo exercício. Então, clique aqui abaixo e você vai ser direcionado para uma página onde você vai fazer exercício referente a essa aula, ok? Se você tiver dúvida, lá vai ter o comentário da questão e se você ainda continuar com dúvida, você vem e revisa essa aula, tá certo? Muito obrigado por ter assistido essa aula e até a aula de número 3.